Você sabe como ocorre a determinação do sexo no embrião humano? Eu acho que você está pensando em XY. Tá certo, mas tem muitos detalhes que eu vou te contar logo após a vinheta. Muito bem-vindo ao projeto Educação em Reprodução Humana. Eu sou Selma Bourru, sou professora de Biologia da Reprodução Humana. E nesta aula eu vou te explicar como ocorre a determinação do sexo no embrião. Bom, aqui a gente vai ver não só a questão do XY, mas todo o processo para determinação do sexo, não só cromossômico, mas o sexo embrionário. Tudo começa na fertilização. O ovócito tem 23 cromossomos e um deles é um cromossomo sexual chamado X. Os espermatozoides também têm 23 cromossomos, só que eles podem carregar ou o cromossomo X ou o cromossomo Y. Se um espermatozoide X fertilizar um ovócito X, você terá um zigoto e um futuro embrião XX. Se um espermatozoide Y fertilizar um ovócito X, você terá um embrião XY. Esse embriãozinho XY ou XX tem o sexo chamado sexo cromossômico. Esse sexo cromossômico ele vai estar presente na primeira semana em todas as células, aqui é uma mórula, e na segunda semana vão começar a se diferenciar, porque aqui elas são todas iguaizinhas, elas vão começar a se diferenciar em células germinativas e somáticas. As células germinativas se formam nessa região do embrião. Aqui a gente tem um blastocisto, aqui a blastocele, e aqui essas duas camadinhas de células são do embrião, o epiblasto e o hipoblasto. O hipoblasto eles pintaram de uma cor meio esverdeada e o epiblasto está em rosinha. Então, aqui nessa região, a gente terá células sendo desenvolvidas do tipo germinativas, aquelas que vão sofrer meiose no futuro. E se diferenciam das células somáticas, que são as células que sofrem mitose e que formam todo o corpo do embrião. A partir da terceira semana, essas células germinativas, ou CGPs, elas migram do embrião para o saco vitelino. Essa minhoquinha aqui, embora pareça muito esquisito, é o embrião humano, de 3 semanas. Aqui é o saco vitelino, que está nutrindo o embrião por enquanto. O coraçãozinho, a região cefálica, que você pode ver que está desenvolvendo o olho. Aqui é o âmnion, né, com um saco amniótico que protege o embrião. Aqui vai se formar a coluna vertebral, a região caudal e aqui o intestino. Nessa região posterior do intestino se desenvolveram as células germinativas, as tais CGPs, células germinativas primordiais, e agora, com movimentos ameboides, elas vão se deslocar para o saco vitelino, onde vão ficar até a sexta semana, se desenvolvendo e amadurecendo. A partir da sexta semana, essas células que estavam lá no saco amniótico, elas retornam ao embrião pelo região umbilical, que são essas aqui em azul, e vão se instalar na crista gonadal. Nessa fase de 6 semanas, o embrião tem um par de cristas gonadais, que serão, no futuro, se desenvolverão em testículos ou ovários. E aqui, esse grande assim, é o mesonéfron, que irá desenvolver o rim. Então, na verdade, é um par de mesonéfrons e um par de gônadas indiferenciadas ainda. A partir da sétima semana, a gente vai ter o desenvolvimento
da gônada, mas influenciado pelo sexo cromossômico. Por enquanto, nessa sexta semana, a gente tem 2 pares de ductos. O ducto de Wolff, que é esse bem grudadinho aqui, bem irregular, e os ductos de Miller, esse par de ductos mais lisinhos, que se fundem nessa região central. Aqui, só para você localizar, é a barriguinha, 2 cotoquinhos de perna, 2 cotoquinhos de bracinhos. Aqui é a região caudal, ânus, o intestino e vai desenvolver aqui a bexiga. Os mesonéfrons estão em vermelho e as gônadas indiferenciadas estão clarinhas aqui, tá? A partir da sexta para a sétima semana, então, se o embriãozinho for sexo cromossômico XX, a gônada vai se diferenciar em ovário, né? Primordial ainda. Ou se for XY, vai se diferenciar em testículo. Mas como isso vai acontecer? Qual vai ser o processo? Isso que é o importante. Vou pegar como exemplo o embrião masculino. Aqui ele já está entrando na sétima semana, a região da cabeça, já bem formadinho, olha, já formou globo ocular, embora não tenha pálpebras ainda, a boca, a região da orelha, que na verdade é o ouvido interno ainda, não tem a orelha externa, os cotoquinhos de braços e perna, aqui é o coração e aqui é a região caudal. Tá? Aqui está mostrando a placenta, só que é uma placenta que foi aberta para mostrar o embrião. Então, na barriguinha, na região abdominal, a gente tem aquela figura que eu mostrei anteriormente, mostrando a gônada indiferenciada, os mesonéfrons e os 2 pares de ductos, o ducto de Miller e o ducto de Wolff. O que é interessante agora é que esses ductos aqui, eles vão se diferenciar graças à ativação desse gene SRY, que está presente no cromossomo Y. Ué, mas ele sempre esteve aí? Sempre esteve aí. Só que antes da sétima semana, ele não fica ativo. Ele vai ficar ativo agora. E ele vai ser responsável pela transcrição de uma proteína chamada TDF. Então, gene SRY, essas siglas estão em inglês, tá? Significa região do sexo no Y, no cromossomo Y, que é aqui nessa pontinha do cromossomo Y. Esse gene SRY vai transcrever uma proteína chamada TDF, que significa fator de determinação de testículos. Essa proteína TDF é uma proteína sinalizadora. O que ela faz? Ela vai agir na gônada indiferenciada e vai ativar a região medular, o meinho da gônada, e vai fazer com que as células de Leydig, que estão presentes ali, comecem a produzir testosterona. Ao mesmo tempo, existem outras células de Sertoli, também nessa região medular, que vão produzir um outro hormônio, o antimileriano. A testosterona é o hormônio caracteristicamente masculino, ou seja, ele vai ser responsável pela diferenciação dos tecidos da genitália do embrião. Então, a testosterona ela vai ser responsável pela formação de saco escrotal e de pênis nesse embriãozinho do XY. E o hormônio antimileriano vai ser responsável pela degradação dos ductos de Miller. O embrião, quando ele está na sexta semana, ele tem os 2 pares, ducto de Wolff e ducto de Miller. O ducto de Miller, no futuro, no sexo cromossômico masculino, vai se desenvolver em tubas e útero. Então, aqui ele não pode estar presente. Por isso que esse hormônio antimileriano degrada esses ductos, eles desaparecem. Em contrapartida, a testosterona, que vai ser aquela que vai ser percebida pela genitália do embrião, também tem uma outra ação muito importante.
Nessa idade, na 7ª semana, ela vai ser responsável pelo fortalecimento dos ductos de Wolff, que no futuro formarão o epidídimo, o ducto deferente. E eles vão desembocar aqui na uretra. Essa amarelinha é a bexiga. Entendeu? Então, para ter um embrião masculino, não basta ter o Y. Não basta também ter só o gene SRY, ele tem que funcionar, ele tem que codificar a proteína TDF. A proteína TDF tem que ser percebida pela gônada indiferenciada, que vai começar a produzir testosterona. E essa testosterona, ela tem que ser percebida pelos testículos. Ela tem que ser percebida pelos tecidos do embrião. Então, tem que ter receptores de testosterona nesse embrião. Então, se por acaso o gene SRY não funcionar, o que vai acontecer? O embriãozinho não vai se formar do sexo masculino. Nossa, professora, então ele vai ficar do sexo feminino? Isso mesmo. Vai ser um embrião do sexo feminino, mas cromossomicamente XY. Vai ser um sexo feminino normal, que pode ter bebês e tudo? Não. Mas isso é uma outra história. Entendeu? Ficou com alguma dúvida? Deixe abaixo nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quer assistir todas as aulas, se inscreva no meu canal. Selma Bonru / Educação em Reprodução Humana. E se você gostou desse conteúdo, deixe um joinha para fortalecer o canal, tá bom? Então, por hoje é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau!